gente! Hoje eu vou falar sobre um assunto bastante recorrente que tenho observado nas redações do Enem de alguns participantes. Vejam só, muitos alunos não conseguem empregar a pontuação corretamente. E daí o que fazem na escrita? Acabam trocando o ponto pela vírgula, a vírgula pelo ponto, e isso tem um nome. Quando o leitor avaliador for observar essa questão aí na escrita, da redação do participante, ele vai ver que houve uma justaposição na pontuação do candidato, que é isso que estou falando para vocês. Ou seja, houve aí essas trocas. No momento que era para colocar um ponto, o candidato colocou uma vírgula, então onde era para colocar uma vírgula, ele colocou um ponto, e infelizmente isso prejudica no sentido do texto. Aproveitando que o Enem 2021 já tem o resultado, já saíram também os espelhos das redações, nós pedimos autorização a um aluno nosso que tirou 940 pontos na redação do Enem 2020, para que a gente fizesse essa observação aí. E o interessante, das 5 competências da matriz de correção do Enem, somente na competência 1 foi que ele tirou uma pontuação menor. Nas outras 4, ele fechou os 200 pontos. Então, é algo realmente recorrente. Muitos não conseguem empregar de forma assertiva a pontuação. Esse aluno nosso, claro, nos deu autorização para que mostrássemos a escrita dele, a redação que ele fez. Vejam só aí o slide, aparece aí para vocês o slide da escrita, a manuscrita da redação. Nós tiramos o trecho aí do primeiro parágrafo, que é onde nós queremos mostrar para vocês. Então, vocês vão ver o slide com a própria escrita dele, e nós também vamos mostrar aí para vocês um outro slide com esse trecho aí digitado, para que a gente possa trabalhar melhor e vocês consigam entender. Então vamos lá, para a escrita dele. A Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º o direito à saúde como inerente a todo cidadão brasileiro. Conquanto tal prerrogativa não tem se reverberado com ênfase no Brasil, quando se observa o estigma criado às doenças mentais na sociedade brasileira, dificultando, deste modo, a universalização de um direito tão essencial como a saúde. Diante dessa perspectiva, faz-se imperiosa a análise da falta de amparo do Estado com a população e também a ausência de solidariedade nas relações diárias. Então vamos lá? Na linha 1, olha o que o participante fez. A Constituição Federal de 1988, e aí ele colocou aí um travessãozinho para assinalar uma pausa. Então, no lugar da vírgula, ele usou travessão, corretíssimo. Ele marcou essa pausa aí. Documento jurídico mais importante do país, uma frase aí, uma oração intercalada. Só que olha o que ele fez. Ele fechou, colocou o travessão para fechar a oração intercalada. Só que ele também colocou uma vírgula. E aí nós chamamos a atenção. Quando fizemos essa correção junto ao aluno, eu disse para ele, olha, você poderia ter escolhido ou um ou outro, os dois não. Já que você abriu com o travessão, você tinha que fechar também com o travessão. Aí mais adiante, ó, prevê em seu artigo 6º, observe que na linha 2 aí, ó, depois de sexto, ele colocou uma vírgula. Então ele fez aí essa separação, essa pausa, marcou uma pausa que na verdade não existia. Então prevê em seu artigo 6º, ele separou aí, fez esse corte na oração aí e acabou prejudicando o entendimento. Em seu artigo 6º, então, não tem essa vírgula aí, o direito à saúde como inerente a todo cidadão
brasileiro. Ponto. Corretíssimo. Tá? Então, ele fez aí um contexto geral do tema, falando sobre essa questão da Constituição, do dispositivo legal, que é garantido e tal. E aí, ele continua no mesmo parágrafo, conquanto tal prerrogativa não tem, conquanto, após aí essa conjunção, ele também não colocou a vírgula, e nós orientamos que aqui também faltou essa pausa aqui, conquanto tal prerrogativa não tem se reverberado com ênfase no Brasil, vírgula, corretamente, quando se observa o estigma criado às doenças mentais na sociedade brasileira. E aí vem dificultando, e ele quis ainda dar ênfase à expressão deste modo, entre vírgula aí, uma frase intercalada, a universalização de um direito tão essencial como a saúde. Ponto também, ele fechou aí o pensamento dele, ele entrou aí especificamente, ambientou o leitor avaliador sobre o tema, e agora aí ele entra com a tese dele. Diante dessa perspectiva, vírgula, ele também não deu essa pausa aqui, nessa expressão aqui, faz-se imperiosa a análise da falta de amparo do Estado com a população, vírgula, corretíssimo também, e também, essa expressão também, essa frase aqui, ele colocou entre vírgula, uma frase intercalada, porque ele quis enfatizar mesmo, e também ia enumerar uma outra situação, na tese 2, a ausência de solidariedade nas relações humanas diárias. Então, gente, o que a gente gostaria de frisar para vocês? Quando usamos corretamente a pontuação, e a gente tem dito muito sobre isso, e às vezes até repetido em algumas aulas, porque observo que é um erro recorrente, é onde mais os alunos têm errado, não conseguem aplicar de forma correta a pontuação. Então, é muito importante que isso seja feito, que você observe, terminou a redação, observe o seu texto, observe as pausas, as entonações da sua escrita e veja se você marcou corretamente. Uma pontuação empregada de forma correta, ela dá clareza e sentido para o texto. Então, quando nós escrevemos para um destinatário. Então, quem é esse destinatário seu? É o seu leitor avaliador, é a pessoa que vai corrigir a sua redação. E ela precisa ter essa pontuação aí empregada da melhor maneira, da forma mais assertiva, para que você consiga, com clareza, com objetividade, com conhecimento mesmo de conteúdo, aplicar aí essa pontuação. Ele teve mais erro, vamos dizer assim, no primeiro parágrafo. Eu observei que nos outros ele deu uma melhorada, então não houve muito essa troca aí de vírgula por ponto, de ponto por vírgula. Talvez por isso também que ele fechou aí a nota em todas as outras competências. Então, gente, o fato de você ler muito, até de você ter, como ele tem aqui na redação dele, um excelente repertório sociocultural, um produtivo, muito bom mesmo, não quer dizer que você vai ser 100% aí no emprego da pontuação. É claro que esse deve ser o seu alvo, com certeza, esse deve ser o seu alvo. E aí eu deixo como dica e também como orientação que você leia mais, que você pesquise, que você conheça as regras de emprego da pontuação, tá? E aí, com certeza, sua nota será melhor nas próximas redações.